mês de março, nós temos que dar alegria de comemorar o nosso primeiro ano de organização como igreja. E nesse ano, nós estamos trabalhando um tema durante o ano inteiro, falando sobre a Igreja de Cristo. Começamos durante o mês de março falando sobre os primeiros passos da Igreja de Cristo, com algumas pregações pontuais no livro de Atos. Hoje nós temos a grata alegria de receber o pastor Marcos André. Ele vai falar sobre a união de Cristo e a Igreja. E no primeiro final de semana de abril, nós vamos ter aqui novamente o pastor Paulo Brasil, falando sobre a confessionalidade da Igreja de Cristo. E em seguida nós vamos entrar na leitura do livro A Igreja de Cristo. É um livro que vamos tratar alguns temas. E no final do ano, em novembro, na Conferência dos Puritanos, nós vamos voltar ao tema falando da Igreja como a mãe dos crentes. Então é um ano inteiro aprendendo mais sobre a Igreja na qual nós fazemos parte. E é com muita alegria, um prazer enorme que eu convido o pastor Marcos André. O pastor Marcos, ele é diretor do seminário da Serena do Norte. Foi meu professor também, né? Algumas disciplinas de teologia sistemática. E também ele é pastor da Igreja Redenção, né? Esse plantador da Igreja Redenção. O pastor Marcos, fique à vontade, Deus o abençoe. Bom dia, irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer ao nosso Deus pela oportunidade feliz de estarmos aqui na igreja, tendo assim o privilégio de conhecê-los e também de compartilharmos com vocês a respeito das Escrituras Sagradas, que de fato enche o nosso coração de alegria e nos mostram, nos apontam para aquilo que o seu Deus quer nas nossas vidas. Nesse dia do Senhor, então eu quero trabalhar um pouco com você a respeito de um tema que eu considero muito importante, que é o tema da união de Cristo com a sua igreja. Obviamente, na sequência, nós trabalharemos um pouco sistematicamente sobre essa união de Cristo com a igreja, abordando os aspectos de uma doutrina tipicamente reformada, chamada união mística de Cristo. Então, é o nosso desejo compartilhar isso com vocês. À noite, nós trabalharemos outro texto que vai também apontar para essa união entre Cristo e a sua igreja, tomando assim por base as operações, a forma de ser, de existir e agir da Santa Trindade. Então, esse é o nosso objetivo hoje, se Deus assim nos permitir. E queremos dizer que estamos trabalhando alegres, trazemos um abraço do nosso seminário, Seminário Cristão do Norte, uma casa de profetas que existe há 116 anos, que Deus tem nos dado assim, o privilégio de estarmos ali à frente. Também, numa pequena comunidade, uma pequena igreja, que esse ano fez 3 anos de congregação, nós chamamos de igreja, mas ainda não está organizada, que é a Igreja Presbiteriana Redenção. Trabalhamos ali em parceria com o reverendo Filipe Chimenez, que eu sei se já esteve aqui, né? E agora também com o reverendo Fulvio Anderson, que está tendo agora a oportunidade de consolidar o trabalho que nós iniciamos há 3 anos atrás. Mas sem mais delongas, vamos então pensar hoje sobre essa união de Cristo com a sua igreja. Sem dúvida alguma, meus irmãos, essa é uma
das mais belas doutrinas bíblicas, se nós pudéssemos elencar algumas. Eu sei que nós temos preferências, às vezes, por alguns temas, algumas doutrinas, com preferência, por exemplo, a algum personagem das Escrituras, e a gente sabe que isso não é de tudo certo, porque a Bíblia como toda, ela é a palavra de Deus, então nós devemos amá-la integralmente, não só parte das Escrituras, mas toda a Escritura, que é, como sabemos, divinamente inspirada. Mas, sem dúvida alguma, essa doutrina que fala sobre a união mística de Cristo com a sua igreja, é, de fato, uma doutrina belíssima, fantástica. Uma definição clássica que nós poderemos ter sobre essa doutrina é dada por um teólogo famoso do século passado, que tem a sua obra como referência em diversos seminários do mundo inteiro, na área, principalmente na área de teologia reformada, que é o Bispo Berkhoff. Ele vai afirmar que a união união mística é a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita ventura e salvação. Então, essa é uma definição que o Berkhoff nos traz sobre essa ideia de união de Cristo com a sua igreja. E as provas, meus irmãos, dessa união, elas estão fartamente, abundantemente registradas nas Escrituras Sagradas, que nos mostra que, entre outras coisas, nós somos beneficiários em termos da justiça de Cristo que foi atribuída a nós outros, quando nós absolutamente não merecemos nada, mas pela infinita graça de Deus, Ele nos dá a sua salvação e nos escolhe para si mesmo, para o louvor da sua glória. Ele, então, antes que qualquer coisa fosse qualquer coisa, ele já o era, e ele então escolhe na eternidade. Ele decide escolher um povo seu, igreja sua, tão somente para o louvor da sua glória. E é isso que nós devemos conversar nessa ocasião, e obviamente nós queremos ser sintéticos, sistemáticos, nós teremos 3 aspectos dessa nossa palavra, mas eu quero baseá-la na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor. Diz assim o texto sagrado: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graça a uns outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos do mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, e para fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados
segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É um capítulo fantástico. Vamos orar? Senhor, obrigado por tão maravilhosa palavra, Senhor. Obrigado por sermos alvos do teu amor. Antes que qualquer coisa acontecesse, qualquer coisa existisse, o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. O Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. E o Senhor também aplicou essa obra maravilhosa de Cristo através do seu Santo Espírito em nossos corações. Recebe o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em uma epístola curta, 6 capítulos apenas, porém extremamente densa em termos de teologia, o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Éfeso com alguns propósitos, e conquanto hajam diversas correntes que falam sobre propósitos específicos que Paulo teve ao escrever esta epístola, eu quero me utilizar da proposta do William Hendrickson, do seu comentário à Epístola aos Efésios, dos propósitos que permeavam a mente de Paulo quando ele escreve esta epístola. O primeiro propósito é que Paulo deseja expressar a satisfação com a fé dos crentes de Éfeso, fé essa que estava centrada em Cristo. E é muito interessante nós verificarmos como aquela igreja ela foi fundada. Ao final da sua terceira viagem missionária, Paulo passa em Éfeso, e naquela sua passagem ele faz uma pesquisa, comumente ele fazia, indo a uma sinagoga e falando ali a respeito do Messias que haveria de vir, despertando a curiosidade daquelas pessoas de ouvirem mais a respeito de Cristo. Paulo é instado a ficar ali, mas ele não fica, ele vai embora. E tempos depois, ele retorna àquela cidade onde ele havia deixado ali um casal chamado Priscila e Áquila, que ficaram encarregados de montarem um chamado grupo básico, a fim de que uma igreja fosse plantada naquela cidade. Então, Paulo volta ali, e depois ele, por 3 meses, ele fala à sinagoga, explica à sinagoga, na sinagoga a respeito de Cristo Jesus, desse Messias prometido que teria de vir para resgatar o povo escolhido de Deus. E depois de 3 meses há um problema entre os judeus e os cristãos, que agora eram um grupo forte, então ele sai dali, ele funda uma escola chamada Escola de Tirano, e ele passa ali a ensinar durante 2 anos inteiros a respeito de Cristo. E ali é formada então uma grande sede missionária teológica que dali muitas outras cidades e regiões são alcançadas. Por exemplo, a igreja de Colossos é fruto então do trabalho que Paulo realiza em Éfeso. Ele não foi ele que fundou a igreja, mas a partir da igreja de Éfeso, a partir da igreja de Tirano, a igreja de Colossos é fundada. Então, esse é o objetivo dele, era dar graças a Deus e expressar a satisfação que ele tinha na fé que aqueles irmãos haviam abraçado, fé que estava centrada, estava fundamentada em Cristo Jesus. O segundo propósito era que ele visava também descrever a gloriosa graça redentiva de Deus para a igreja, derramada sobre a igreja, a fim de que ela pudesse ser uma bênção para o mundo.
Ou seja, todo aquele objetivo, obviamente, tem como finalidade a glória de Deus. Mas a glória de Deus seria explicitada, seria espalhada, esparramada por todo mundo através da instrumentalidade da igreja. Deus derrama a sua graça redentiva sobre os crentes de Éfeso. E esse, então, de posse daquela graça, de posse daquela bênção, eles se tornariam bênção para o mundo, levando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando a respeito da união de Cristo com a sua igreja. O terceiro objetivo que ele vai salientar é que Paulo tinha a intenção de traçar, de estabelecer contraste com aquilo que ele estava vivendo naquele momento em que ele escreve aquela carta, ou seja, entre o Império Romano, do qual Paulo era um prisioneiro, e a Igreja do Senhor. Então, esse é o objetivo dele. Por quê? Porque o Império Romano era uma espécie de modelo para a época. Então, ele faz uma espécie de contraste entre a Igreja de Cristo e o Império Romano. Então, talvez esses nós poderíamos elencar como sendo os propósitos de Paulo ao escrever essa epístola. Mas, meus queridos irmãos, a estrutura da carta é muito interessante e é uma carta muito didática e ela pode ser dividida em duas grandes partes, cada uma delas com três partes. A primeira grande parte vai apresentar uma igreja gloriosa, adoradora e que reconhece o seu eterno fundamento em Cristo. É esta perícope que nós iremos analisar nessa ocasião. E ela vai apresentar, no seu início, uma doxologia, ou seja, um louvor ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo o resultado de toda a bênção espiritual que os crentes estavam recebendo e que tudo isso visava não meramente o bem-estar deles, mas visava a honra e a glória de Deus. Então, tudo canalizava para a honra e para a glória de Deus. O segundo ponto dessa primeira parte, nós vamos observar que Paulo vai apresentar o propósito universal de Deus, que era exatamente mostrar a todos a existência de um único povo, desde o Éden até o fim dos tempos, um único povo existir, conquanto ele pudesse vir de nações diferentes, de etnias diferentes, de povos diferentes. Então, o objetivo de Paulo é falar sobre essa universalidade desse propósito de Deus, juntando judeus e gentios. A terceira parte dessa primeira grande parte vai apresentar uma finalidade gloriosa que Deus em Cristo reservou para a igreja. Então, esta é a primeira parte. A segunda grande parte, a segunda grande divisão dessa igreja vai tratar exatamente, ou vai fazer exatamente uma exortação na qual o apóstolo não somente vai descrever em detalhes, mas ele também vai instar, ele vai incentivar a igreja a ser uma unidade orgânica, um organismo, um corpo, mesmo em meio à diversidade. E eu espero que essa seja a nossa palavra de hoje à noite, se Deus assim nos permitir. E ele então vai descrever a necessidade de uma renovação gloriosa dessa igreja. E ele vai fechar então essa segunda grande parte, apresentando uma arma eficaz, uma arma poderosa, uma armadura de Deus, que vai descrever no capítulo 6. Eu chamo, meus irmãos, a sua atenção para três elementos que são contidos nessa doxologia inicial do versículo 3 do capítulo 1. Observe que ele vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai discorrer essa doxologia que destaca, meus irmãos, três grandes maravilhas. Ele vai destacar, em primeiro lugar, a bondade de Deus. Ele vai destacar a verdade de Deus. E ele vai destacar a beleza de Deus de forma plena
contida na Trindade divina, composta e que subsiste eternamente em Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, conquanto seja só Deus. E nós vamos então observar que ele vai destacar essas características da Trindade, na qual ele atribui a honra à Trindade, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelas bênçãos que são derramadas ao seu povo em 3 dimensões. Uma primeira dimensão que ele vai abordar nesse texto é uma dimensão pretérita, passada, na qual ele vai falar a respeito daquele conselho da Trindade que se reúne antes que o mundo existisse, antes que qualquer tempo existisse. Não existia o tempo, mas ele vai se reunir ali, Pai, Filho e Espírito Santo, e vai tratar sobre a eleição da sua igreja, do seu povo. A segunda dimensão que ele vai tratar é exatamente uma dimensão presente, atual, na qual ele vai tratar a respeito daquilo que Cristo faz, daquilo não somente que Cristo fez, mas também daquilo que Cristo faz no plano que tinha sido idealizado na eternidade, que passa agora a ser executado no tempo e no espaço, na história da humanidade, na história da redenção. É exatamente como ele vai destacar essa história da redenção. E a terceira coisa, obviamente, é uma dimensão futura. Uma dimensão, sem dúvida alguma, escatológica, na qual ele vai abordar a questão da glorificação nossa. Importante, meus irmãos, destacar que Paulo faz questão de apresentar uma doxologia não apenas destacando a primeira pessoa da Trindade, não apenas destacando a primeira e a segunda pessoa da Trindade, mas ele faz questão de destacar uma doxologia trinitária, da qual chamar a atenção não somente pelos aspectos ontológicos, ou seja, da essência da Trindade, da existência de um único Deus, mas também vai chamar a atenção a respeito dos chamados aspectos funcionais ou econômicos, ou seja, são aqueles papéis que são desempenhados pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, tanto nas obras intratrinitárias como nas obras extratrinitárias, ou seja, naquelas que são realizadas em nosso favor, em favor do universo todo. E por isso, meus irmãos, Paulo ele apresentará ao Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, nos seus 2 aspectos, ou nos seus 2 estados. O estado chamado de humilhação, que inicia-se então com a concepção de Maria, da Virgem, que achou-se grávida do Espírito Santo, e que se desenrola até o nascimento natural do Senhor Jesus, conquanto a sua concepção tenha sido sobrenatural, o seu nascimento foi natural, o desenvolvimento da criança, que crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, desenvolve-se no seu ministério terreno de 3 anos e que tem o seu ápice exatamente no seu sofrimento, no seu calvário, na sua morte. Ele foi humilhado por nós. Mas ele também vai abordar os aspectos da exaltação de Cristo, que começa esse estado de exaltação exatamente com a ressurreição do Senhor. O Senhor não foi detido pela morte. Ele não ficou na sepultura, mas ele ressurgiu ao 3º dia. Então, disso nós podemos concluir que esse Filho de Deus, que Paulo apresenta esses 2 estágios, na verdade ele é Filho do Senhor, não por uma geração inicial qualquer, mas através de uma geração eterna. Ele não somente é a primícia, como nos diz a palavra, de toda a criação, como ele é também o co-criador, juntamente com o Pai e com o Filho. Observe, irmãos, que Paulo apresenta um motivo pelo qual ele dá graças a Deus, quando ele diz
motivo são as bênçãos espirituais. Conquanto as pessoas estão tão preocupadas com as bênçãos materiais, com aquilo que elas veem, que elas apalpam todos os dias, que elas desfrutam todos os dias das coisas materiais. Paulo aqui faz questão de apresentar e de dizer que o Senhor, Deus, é bendito pelas bênçãos espirituais. Isto remete, meus irmãos, ao que o apóstolo Paulo escreve quando ele registra na sua Epístola aos Romanos que a maior bênção é a bênção de termos o Senhor Jesus Cristo, que foi dado em nosso lugar. É interessante, meus irmãos, como a visão do cristão, a partir das Escrituras Sagradas, ela é diferente. Porque Paulo vai tratar no capítulo 8 dos Romanos, versículo 32, ele vai dizer o seguinte: se Deus nos deu Jesus Cristo, Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos nele. E nele, essa aplicação da obra acontece nos nossos corações. Aí ele vai dizer: porventura, o Senhor não nos dará com ele, graciosamente, todas as demais coisas? Ou seja, se ele dá a bênção maior, ele vai dar a bênção menor. Mas a grande preocupação do apóstolo aqui é destacar essa grande bênção espiritual. A salvação que é dada à igreja, que é dada ao povo de Deus. Quando Paulo, meus irmãos, fala então das regiões celestiais, ele vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo tem um objetivo ao fazer isso. É que ele tensionava destacar a origem dessas bênçãos. A origem não estava na terra. A origem não estava em qualquer sistema planetário ou qualquer outra coisa, mas as origens estavam no céu, no trono de Deus. Elas vêm de Deus, vêm do Pai Celestial, de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Portanto, estas bênçãos, meus irmãos, vieram do céu com o objetivo certo. Elas vieram para serem derramadas sobre os santos, sobre os crentes, sobre a igreja que está em união com Cristo. Não menos importante, meus queridos irmãos, é destacar que a expressão com Cristo, em Cristo, é utilizada pelo apóstolo Paulo diversas vezes nesses cerca de 12 versículos. Ela é utilizada mais de 10 vezes. Com Cristo ou em Cristo, nele. Você então vai observar que há uma ênfase de tudo aquilo que Paulo vai falar, ele vai sempre se referir a essa forma. Com Cristo, em Cristo, nele. Isto é um dado, meus irmãos, importante, que deve sim ser levado em consideração, pois aponta para Cristo como sendo o fundamento da igreja. Isto é, Cristo é o fundamento de todos, e a origem, obviamente, de todos os benefícios que é dado à igreja, inclusive o maior deles, a plena salvação dos nossos pecados. E é em Cristo, meus irmãos, que todos os crentes são abençoados com toda sorte de bênçãos que envolve a eleição, que envolve a redenção, que envolve a glorificação. Fora de Cristo, não apenas não podemos fazer absolutamente nada, meus irmãos, como também nós não somos absolutamente nada. Tudo tem que ser em Cristo. E a partir do versículo 4, meus irmãos, o apóstolo Paulo também vai tratar do assunto que lança então as bases firmes para a doutrina da chamada união mística de Cristo com a sua igreja. E ele abordará o aspecto idealista dessa doutrina, ou seja, a eleição. Ele abordará também o aspecto objetivo
da sua realização no tempo e no espaço. E ele também abordará o aspecto subjetivo, que é a aplicação da obra de Cristo no coração dos eleitos de Deus. Então vejamos a partir de agora esses três aspectos dentro desse tema maior, que é exatamente a união de Cristo com a sua igreja. Eu preciso pensar aqui um pouquinho no tempo, mas eu espero não cansá-los, ok? Então, a primeira coisa, a união de Cristo com a sua igreja, em primeiro lugar, destacando o aspecto idealista, ou seja, a eleição processada pelo Pai. E se você tiver cuidado de observar, isso vai estar contido entre os versículos 3 e 6 desse capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Ou seja, o que eu chamo aqui de aspecto idealista, e obviamente essa palavra não é minha, essa palavra são de teólogos, como por exemplo Berkoff, Bavinck e outros, ele vai falar que existe um ideal, ou seja, um planejamento que foi feito no céu antes da criação do mundo, antes que qualquer coisa existisse. Isso é o que é chamado do aspecto idealista. Uma boa pergunta, meus irmãos, para iniciarmos esse primeiro destaque da argumentação de Paulo é: quem é o autor da salvação? Ou quem é o autor da eleição? Essa é uma boa pergunta. Conforme pode ser visto no versículo 3, não há dúvida. Não é o homem o autor da salvação. Não são os seus atos, não é porventura aquilo que ele possa ver a fazer. Não é o acaso fatalista cantado pelos titãs, né, de que o acaso vai me proteger ou qualquer outra coisa. Não, não é. Não é também o aspecto mecanicista que alguns insistem em dizer, como se alguém nascesse programado para alguma coisa sendo uma máquina. Não é robótica. Mas o autor da eleição, o autor da salvação, é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele e mais ninguém é o autor dela, ou seja, desse plano maravilhoso, eletivo, no qual ele escolhe um povo seu, que nós estamos denominando aqui de igreja. Obviamente, meus irmãos, eu creio ser importante também chamar a atenção que, mais precisamente falando, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa eleição foi uma obra feita a 6 mãos. Se pudéssemos usar esse antropomorfismo para nos referirmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma obra realizada através de 6 mãos. Pois ela aconteceu exatamente no conselho da Trindade, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem todas as coisas. E como tudo haveria de acontecer. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, como diria o seu explicadinho, nos seus mínimos detalhes. A teologia, meus irmãos, vai chamar isso de obras extra-trinitárias. E, tecnicamente, há um termo chamado de opera ad extra. É uma expressão latina que aponta exatamente para isso. E vai dizer que essas obras, elas são efetuadas pela Trindade. Essas obras extra-Trindade são exatamente aquelas que, como por exemplo, a criação. A Trindade se envolveu completamente na criação, o Pai, Filho e Espírito Santo. Observe que o primeiro versículo desse jeito vai exatamente dizer isso. No princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra usada ali para Deus é Elohim, que no original hebraico ela é grafada no plural. Então dá uma ideia de pluralidade, porque embora seja grafada no plural, a intenção dela é de unidade. Então, no princípio criou a divindade.
os céus e a terra. E já no versículo 2 vai expressar isso de forma mais clara quando diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então a criação é um exemplo disso, a providência é um exemplo disso. Você sabe, a providência é o governo de Deus, é a preservação de Deus, no qual Ele faz com que todos os seus decretos sejam cumpridos na nossa história. Então, na providência também nós vemos a participação de Pai, Filho e Espírito Santo. Na salvação, no poder ser fé. Ela, portanto, meus irmãos, afirma essa doutrina que as obras externas da Trindade são realizadas em conjunto por todas as pessoas, com exceção nenhuma. Uma das obras, só quem fez foi o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que se encarnou para morrer na cruz do Calvário, para expiar vicariamente o nosso pecado. Então, a obra de Cristo, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, foi feita exclusivamente pela segunda pessoa da Trindade, mas as demais, toda a Trindade participa. Contudo, meus irmãos, mesmo tendo exposto isso para efeitos didáticos, muitas vezes, nós vemos que uma determinada obra, ela pode ser atribuída a uma das pessoas da Trindade, como sendo ela o grande líder naquele momento da execução daquela obra. Na verdade, é uma chamada ênfase funcional, ou uma ênfase econômica, não em termos de dinheiro, mas de ação de administração. O Dr. Hendricks afirma que o Pai tem a liderança na obra divina da eleição. Porém, na verdade, meus irmãos, as outras pessoas da Trindade também participam dessa escolha. Outra pergunta interessante que pode ser feita, que precisa ser respondida, é qual é a natureza, então, dessa eleição? Por simples, meus irmãos, que pareça, é importante destacar que eleger significa tomar ou escolher algo para si mesmo. Isso é simples, mas tem gente ainda que complica isso. Eu faço esse destaque porque muitos reconhecem que a eleição é um termo bíblico, mas elas querem impor uma conotação diferente a esse termo. E daí vêm as grandes confusões, principalmente da área soteriológica, que é a área que nós estamos abordando aqui. Obviamente que aquilo que foi escolhido, segundo a perspectiva bíblica, segundo o ensino bíblico, segundo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, obviamente, ela não teve iniciativa própria, mas ela foi elegida por outro, ela foi escolhida por outro, porque essa escolha é uma escolha soberana de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, que é livre. E sabemos também que ela é boa e agradável. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que em meio a um número imenso de pecadores que nasceriam desde Adão até o último a nascer antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus o Pai elegeu os seus para a salvação, para serem parte desse povo escolhido, para fazerem parte da igreja do Senhor, a qual ele está unido com ele. É óbvio que não existe mérito algum nesses eleitos, mas Deus o fez pela sua livre, soberana vontade. Meus irmãos, é interessante lembrar que ao escrever aos Efésios, dizer: bendito seja Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu. Paulo está dizendo que nós somos completamente indignos aos olhos de Deus. É claro que Paulo não se preocupou em explicar como isso se dá, mas ele apenas dá graças a Deus, ele adora a Deus diante de tão grande bênção, porque ele tinha consciência que ele havia sido destinado ao inferno. Melhor dizendo, ele estava no inferno, ele estava caminhando para o inferno, mas
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderíamos agora ainda indagar, meus irmãos, qual é o objetivo de sermos eleitos? Por que é que nós fomos eleitos? O objetivo são os eleitos de Deus e não a humanidade como um todo, porque pois eles, e somente eles, ou seja, esses eleitos, eles foram destinados, ou melhor dizendo, foram predestinados para que em algum tempo da história dessas pessoas, desses eleitos, eles fossem tornados santos crentes, irrepreensíveis, com o propósito de glorificarem a Deus. Essa é a palavra. Já falamos, mas creio ser importante repetir e destacar. O fundamento de tudo é Cristo. É o amor de Cristo, é a justiça de Cristo, que é atribuída a nós. A eleição, meus irmãos, em Cristo é a corrente de ouro, é a raiz de todas as bênçãos subsequentes. Ela é a principal. Em outras palavras, meus irmãos, Cristo não é somente o fundamento da igreja, mas ele é o fundamento eterno da igreja, porque isso extrapola o cronos, extrapola o tempo. Ele é o fundamento desde toda a eternidade, ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, ele já era o fundamento. Ele é o fundamento, e ele continuará sendo o fundamento de todas essas coisas. Quero ainda nesse ponto destacar o propósito disso tudo, o propósito da eleição. Não é outro, não é um propósito, nós fomos eleitos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, não meramente para deitarmos em berço esplêndido eternamente. Não é para fazer como diz o autor pagão aí fora, de você ficar no seu apartamento com a porta escancarada esperando a morte chegar. Não. O propósito da eleição foi para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Não apenas perante o mundo, mas a ideia é de sermos também santos e irrepreensíveis perante Ele. E é óbvio que nós não conseguiremos por nós mesmos. Mas nós conseguiremos porque por intermédio de Cristo Jesus. Por isso eu posso afirmar que a eleição ela foi incondicional. Não foi por mérito de quem quer que seja, mas foi de forma incondicional. Mas, meus irmãos, o segundo ponto, eu quero ser mais rápido agora, dessa união de Cristo com a igreja, eu quero destacar em segundo lugar o aspecto objetivo, ou seja, a expiação feita pelo Filho, que é chamado de redenção. E aí vai dos versículos 7 ao versículo 12. Observem, nós partimos de algo que era ideal, ou seja, foi idealizado antes das coisas existirem, e agora estamos partindo para o aspecto objetivo, a realização desse ideal, desse plano de Deus no tempo e na história da humanidade, no meu tempo, no seu tempo. Aquilo que até então era focado nos mais altos céus, que é o local de habitação do Senhor, volta-se agora, neste parágrafo, versículos de 7 a 12, para a terra. E, portanto, o foco é mudado também de Deus Pai para agora Deus Filho e a sua obra vicária e substitutiva efetuada na cruz do Calvário. Vemos que, conquanto a obra trinitária seja de todas as pessoas, já disse aqui, mas quero repetir, quero enfatizar, que a expiação foi feita apenas pela segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, encarnado. Obviamente que o Pai ainda é alvo do pensamento de Paulo quando ele escreve aqui, tanto é que ele vai se referir a Deus Pai ainda nos versículos 8, versículo 9, mas não há dúvida. Neste parágrafo, do 7 ao 12, a ênfase agora é dada ao Filho, pois foi o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que derramou o seu precioso sangue por nós, como nos cita em versículo 7. Observe aqui nesse versículo 7, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Portanto, meus irmãos, destacar
que nele, isto é, em Cristo, que o propósito da graça divina é concentrada. Isso está escrito no versículo 9, quando diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então é nele. Foi, meus irmãos, sobre ele que toda a autoridade para a execução desse plano magnífico de redenção foi concentrada. Veja o que nos diz o versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E é por isso que quando o Senhor se despede dos seus discípulos, lá no capítulo 28, Mateus, versículos 18, 19 e 20, principalmente no versículo 18, ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu. Meus irmãos, foi nele que nós fomos feitos herdeiros de Deus, ou seja, em Cristo. Já pensou sermos herdeiros do universo, de tudo aquilo que pertence a Deus? O Senhor, então, nos dá como herança toda sorte de bênçãos. Veja o que nos diz o versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E ainda, meus irmãos, é nele que temos a esperança. A nossa esperança não é depositada em homens. A nossa esperança não é depositada em qualquer outro sistema, em qualquer outra coisa. Mas a nossa esperança é depositada em Cristo. Veja o versículo 12: a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Os irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos nem dilatar a grandiosidade dessa revelação que nos é dada como igreja do Senhor e que nós estamos unidos ao Senhor. Se observarmos o início do versículo 7, meus irmãos, nós veremos que é nele que nós temos a redenção. Redenção no sentido de que fomos libertos como resultado do pagamento em cash de um resgate. Não, obviamente, um resgate para o diabo, como alguns advogam erroneamente, mas um resgate que foi dado como pagamento à justiça de Deus, que não dá foro privilegiado a nenhum descendente de Adão. Você pode ver isso em Colossenses capítulo 1, versículo 4, Êxodo 21, 20, Mateus 20, 28, Marcos 10, 15, Romanos 3, 24, Hebreus 9, 12, 15, que vai nos falar a respeito de um resgate que é exigido por conta de que os nossos pecados, o pecado original, ela foi contra a santidade de Deus, portanto, carecia uma recompensa. E isso é feito através da justiça divina. Não pensemos aqui a figura de Deus como sendo um velhinho barbudo, bonachão, que você faz o que quer, pega e depois ele bate as suas costas e deixa falar, você é meu filho. Meus queridos irmãos, não existia nem existe nenhuma outra forma de homem se salvar se não houvesse satisfação da justiça divina. Não levamos em conta, meus irmãos, o que diz o ditado popular: Deus é pai, não é padrasto. Isso é um engodo, seu engano. Não se iluda de Deus, não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará, e todos nós pecamos em Adão. É o que nos diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 12 em diante, quando ele diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Chama então a sua atenção nesse momento para duas implicações a respeito dessa redenção. A primeira delas é a emancipação da maldição da culpa do pecado, do castigo do pecado e do poder do pecado. Meus irmãos, em Adão, nós pecamos, a transgressão de Adão foi atribuída a nós outros. Nós somos réus da transgressão inicial de Adão, mas não somente isso, nós também recebemos uma natureza pecaminosa, por isso pecamos. O homem, ele peca porque é pecador.
e não é pecador porque peca. Isso é fundamental. E a segunda coisa, outra implicação a respeito dessa redenção, é que é uma restauração verdadeira. Ao sermos alcançados pela a palavra do Evangelho, pregada, mostrando que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras, ao sermos impactados por isso, ao sermos restaurados por essa pregação, nós seremos verdadeiramente livres e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Queridos irmãos, essa redenção acontece exclusivamente pelo sangue de Cristo. Em outras palavras, o castigo que deveria ser lançado sobre nós estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. É o que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, no versículo 4. Nós vamos observar que ele nos diz que Cristo levou sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas é interessante, os nossos pecados foram jogados em Cristo Jesus. E a sua justiça, a justiça de Cristo foi atribuída a nós outros através dessa redenção. Por isso a garantia. A dívida foi paga. Não se cobra uma dívida duas vezes. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Foi pago na cruz do Calvário. Por isso, sem dúvida alguma, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou ainda, aqui no mesmo que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 1, quando diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, observem, o pecado que era nosso foi lançado sobre Cristo. E a sua justiça foi atribuída a nós outros. O Senhor Jesus sofre na cruz do Calvário intensivamente por todos os pecados de todos os eleitos de Deus, intensivamente. E esses pecados, eles seriam pagos extensivamente na eternidade. Mas ele leva sobre si. Paga por isso. E a sua justiça é atribuída a nós outros. Se antes, meus irmãos, nós servíamos ao pecado como escravos, agora nós somos libertos em Cristo Jesus. Por isso nós podemos responder a pergunta: qual foi o propósito da nossa salvação? Foi para que fôssemos libertos dos nossos pecados. E a perspectiva é a seguinte: a redenção por meio do seu sangue significa que nós também fomos perdoados das nossas transgressões. E isso, meus irmãos e amigos, envolve os pecados que nós cometemos no passado, os pecados que nós, porventura, estejamos cometendo hoje, e os pecados que nós cometeremos até o final das nossas vidas. A redenção dos nossos pecados, ela foi completa. E isso foi simbolizado no Antigo Testamento, era simbolizado exatamente através da figura de dois bodes. O bode expiatório, que era aquele bode que era levado, era um bode sem mancha alguma, era levado para o sacrifício. O sacerdote colocava a mão sobre sua cabeça, dizia algumas palavras e matava, derramava o seu sangue. E aquele sangue era levado para tomar o sangue dos santos uma vez por ano, na festa da expiação, no dia da expiação. E ali era derramado na tampa do propiciatório. Deus então se tornava propício em perdoar o pecado do seu povo. O outro bode era o bode emissário, no qual o profeta também dizia algumas palavras, e aquele bode era lançado ao deserto, numa ensinação de que os pecados que foram perdoados ali no propiciatório, eles eram esquecidos por Deus. Deus não mais se lembraria deles.
irmãos e amigos, não precisamos nos martirizar por pecados que foram praticados, mas confessados, deixados e perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Precisamos não ter a perspectiva adventista. Vocês sabem que o adventista eles acham que o diabo é o nosso corredentor. Sabiam disso? Através dessa figura dos dois bodes, ele vai dizer que o bode expiatório é Jesus e que o bode emissário é Satanás. Essa não é a perspectiva bíblica. É herética, deve ser rejeitada. Mas essa que eu falei para vocês, a outra, essa deve ser aceita. E aí eu lembro do caso de Lutero, meus irmãos, quando quando ia, ficava contristado com o seu pecado, e ele tinha dores terríveis, tristezas horríveis, e nos diz que em sonho o diabo aparece para Lutero com uma lista imensa de pecados, dizendo que ele era isso e aquilo. Então Lutero vai lembrar do sangue de Cristo, ele vai dizer para o diabo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Terceiro destaque que eu quero fazer desse tema, união de Cristo na igreja. Eu quero trabalhar com um aspecto subjetivo, ou seja, a aplicação da obra de Cristo no coração dos eleitos de Deus, por quem Cristo morreu, e isso é feito através do Espírito Santo. Versículos 13 e 14. Quero só olhar o tempo aqui. Estou caminhando, por favor. Observe, irmãos, que a argumentação de Paulo nesses dois versículos, ela vai mais uma vez mudar de ênfase com relação a uma das pessoas da Trindade. Ele agora se detém em focar aquilo que é chamado a obra do Espírito Santo, que é o executivo divino na transformação do perdido pecador em uma pessoa santa e irrepreensível. Observe que o apóstolo vai, em primeiro lugar, vai destacar em primeiro lugar o modo ordinário pelo qual as pessoas haveriam de crer no Evangelho. Esse modo ordinário é a pregação da palavra de Deus. Aqui eu chamo, meus irmãos, a sua atenção para o fato de que Deus, o Deus que determina os fins, ou seja, o Deus que determina os eleitos, é o mesmo Deus que determina também os meios para que esses fins sejam alcançados, em outras palavras. O Deus que elege os seus amados, que fez isso antes da fundação do mundo, é o mesmo que determinou os meios para que esses eleitos fossem alcançados, fossem resgatados do império das trevas, como nos diz Paulo escrevendo aos Colossenses, e nos transportando então para o reino do Filho do seu amor. As Escrituras Sagradas não estão cheias desse ensinamento, porém eu desejo destacar que o mesmo apóstolo ele vai afirmar no capítulo 10 da sua epístola aos Romanos o seguinte: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Versículo 17 de Romanos 10. E ainda mais ele vai dizer: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam boas obras. Irmãos e amigos, a ordem de Cristo, na chamada Grande Comissão, é exatamente essa: anunciar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho a toda criatura, através da pregação do Evangelho. Mas é necessário que nós entendamos que, conquanto nós preguemos a todos aqueles que porventura nos ouvem, que param para nos ouvir, só os eleitos de Deus pelos quais Cristo morreu serão despertados, serão regenerados, vindo a ter plena convicção do pecado, da justiça e do juízo, e assim regenerados pelo Espírito Santo. O penhor da nossa herança,
eles serão feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Entenderam? Ou seja, suponho que nós temos aqui pessoas que não são crentes, que não são eleitos, melhor dizendo. E temos também pessoas que são eleitas, mas ainda não são crentes. Então, quando a mensagem é pregada, essa vocatio verbalis, isso que é verbalizado, ela é aplicada no coração, não de todos os homens, mas apenas do eleito de Deus, que vai, através daquela palavra pregada, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai fazer dele uma nova criatura. E agora ele vai poder responder positivamente ao chamado do Evangelho. É nesse momento, meus irmãos, que o eleito de Deus é selado pelo Espírito Santo. É Ele a terceira pessoa da Santa e Augusta Trindade, o Espírito Santo da promessa, que não apenas faz novas criaturas, antigas criaturas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, que eram inimigos de Deus, como também, exclusivamente pelo seu poder e ação, Ele nos fará preservar até o fim das nossas vidas, onde nós seremos glorificados e viveremos completamente para o louvor da glória do Pai, cumprindo assim, meus irmãos, o papel para o qual nós fomos criados, segundo nos ensina o breve catecismo do Westminster na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Ele vai responder: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por fim, meus irmãos, observem que o apóstolo faz questão de afirmar que ele, ou seja, o Espírito Santo de Deus, é a garantia da nossa herança, o penhor da nossa herança, até sermos resgatados definitivamente para o louvor da sua glória. É aquilo que um teólogo chamado Anthony Hugman ele vai defender, é o chamado já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não completamente. Porque a nossa salvação se plenificará quando da volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo da nossa glorificação. E aí eu quero 3 rápidas da aplicação, é uma página apenas que eu vou falar para vocês. Creio que nós não teríamos muito mais coisa a acrescentar a isso que foi dito aqui, essa maravilhosa doutrina, essa maravilhosa mensagem, a mensagem da união de Cristo na sua igreja. Eu creio que pouca coisa poderíamos, da minha capacidade, dizer mais. Mas eu desejo acrescentar 3 aplicações, 3 coisas. A primeira delas é que, por sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor e por sua livre vontade soberana, e conselho da Trindade, antes da fundação do mundo, Deus Pai nos amou e nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, visando o louvor da sua glória. Não esqueça isso. Segunda coisa, que por sua infinita graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor e por sua livre vontade soberana no conselho da Trindade, conquanto idealizada na eternidade, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Ele se encarnou. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, como nos diz o texto de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 15, de 3 em diante, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado, mas ele ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para garantir, não para possibilitar, como pregam muitas igrejas fora, mas para garantir a nossa salvação e para sermos santos e irrepreensíveis, visando o louvor da sua glória. E a terceira coisa, e última, por sua infinita graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor e por sua livre vontade soberana no conceito da Trindade, aquilo que foi idealizado por Deus, Pai, na eternidade, que foi executado no tempo e no espaço pelo Filho, através da sua obra expiatória, vicária e salvífica, ela será invariavelmente aplicada no coração dos eleitos de Deus por quem Cristo morreu. E fará com que nós perseveremos até
até o fim, sendo santos e irrepreensíveis para a honra, para a glória de Deus. Que Deus, portanto, meus irmãos, nos abençoe e nos faça vibrar de alegria pela a nossa missão em Cristo, pela nossa redenção em Cristo e pela nossa futura glorificação em Cristo.